Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma experiência. O Evangelho, ele é para a vida toda e para toda a vida. E uma coisa que o Evangelho não aceita é a hipocrisia. Você pode até viver o Evangelho de forma hipócrita, mas saiba de uma coisa, você não está vivendo o Evangelho, você está se enganando, porque o Evangelho não aceita hipocrisia. Uma das coisas que Jesus mais enfrentou quando ele esteve na Terra, de forma humana, foi a hipocrisia. E o que a gente mais vê hoje no mundo é a hipocrisia. A hipocrisia, ela é o resultado de uma vida fundamentalista. E onde há o fundamentalismo, não há espaço para a coerência, para a sensatez, para o bom senso, para o equilíbrio, para a ética, para a razão, para a justiça, para a verdade. E o Evangelho é formado desses princípios. Por isso ele não aceita a hipocrisia, porque o Evangelho, pelo contrário, ele confronta a mentira, a injustiça, a soberba, a arrogância. Mas o Evangelho é para a vida prática. E eu vim aqui falar sobre mansidão, sobre humildade. É muito fácil. Mas para viver o Evangelho, para ser manso, para ser humilde, para ser pacificador, para ter fome e sede de justiça, para ser limpo de coração, para ser paciente, para ser benigno, temperante, ter domínio próprio. São coisas que não são fáceis, porque o Evangelho é vida gerando vida, e ele precisa entrar dentro de mim pelo Espírito Santo para gerar isso em mim, para que eu viva o resultado da graça que está em mim, se é que a graça está em mim, se é que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Em Mateus, Jesus fala assim: se você tiver alguma coisa contra se o seu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, volta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vem e traz a tua oferta. Amém? O Evangelho é difícil, é vida. Não dá para ser hipócrita. Muitos estamos, às vezes, vivendo uma vida de cristão, né? Por aí, nos templos, em muitos lugares, nas igrejas, né? Adorando, dando glória a Deus e aleluia, e abraçando, e celebrando, mas não com relacionamentos quebrados dentro da igreja, relacionamentos quebrados dentro de casa, relacionamentos quebrados na comunidade, no trabalho, no casamento, na vizinhança. Mas estamos lá, batendo no peito, dizendo que é cristão, apontando até às vezes a falha dos outros, muitas vezes dando glória a Deus e aleluia, louvando, tendo uma vida de ensaios dos louvores, né? No púlpito pregando, nos montes de oração, em línguas, em mistérios, em profecias, mas os relacionamentos todos quebrados, vivendo uma vida de hipocrisia. Isso não cabe no Evangelho, você está se enganando e enganando a Deus. Pode até enganar algumas pessoas, mas uma hora as máscaras vão cair. A máscara vai cair, a verdade vai aparecer. Então a gente precisa ter realmente mansidão, humildade,
Porque quando erramos, quando errarmos, quando erremos, ter a mansidão e a humildade, primeiro de reconhecer que erramos. Isso aí já é uma grandeza, isso aí já agrada a Deus, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Aquele que peca, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus abomina a duplicidade. Não é isso? Se há uma coisa que Deus abomina é a duplicidade, é a hipocrisia. É não ser quente nem ser frio, é ser morno. Viver de aparências. É isso? Porque Deus conhece nossas mentes, nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. Deus conhece. Então, quando errarmos, reconhecer o erro já é um grande passo. Depois, o segundo grande passo é aprender com o erro. Porque em todo erro, e que vai acontecer erros, todos vamos errar. Não tem ninguém que não erre, não tem ninguém que não falhe, não tem ninguém que seja perfeito. E aí é onde a graça se aplica, nas nossas imperfeições. A graça, ela se aplica nas imperfeições. E aí é onde o Cristo perfeito se aplica. E ele dá o exemplo que é, ele nos perdoou sendo imperfeitos. Então a graça exige o perdão. Não existe evangelho sem a graça do perdão e sem o perdão da graça. Sem o perdão, a minha luz, a sua luz está apagada. Então você erra, reconhece o erro, você aprende com o erro e depois você pede perdão. Amém? Não é fácil perdoar, se perdoar e pedir perdão e seguir caminhando, amadurecendo, aprendendo, crescendo, sendo manso, sendo humilde de coração. Todo dia o Evangelho é para todo dia, a vida toda, toda a vida. Precisamos deixar que ele transborde na nossa vida e precisamos aplicá-lo na nossa vida. O homem e a mulher sensatos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. E será como o homem e a mulher que firmou a sua casa sobre a rocha. Porque o Evangelho não são só palavras, mas o Evangelho é poder de Deus. O poder de Deus vivendo em nós. O poder de Deus se manifestando em nós para nos transformar, nos fazer novas criaturas, para que a gente possa resplandecer como luzeiros. Eu aqui que vos falo, quem me conhece sabe o homem que eu sou. O homem de Deus, um homem temente a Deus, mas também cheio de falhas. Quem me conhecia no passado e me conhece hoje, vê o poder da graça sobre a minha vida. E todo dia eu tenho que buscar isso, porque todo dia eu erro, todo dia eu aprendo, todo dia eu preciso perdoar, ser perdoado, preciso caminhar e Cristo ser glorificado na minha vida. Porque não adianta eu estar aqui pregando o Evangelho, com meu casamento acabado, dilacerado, a minha família destruída, com mau testemunho. Paulo falou, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu não estou aqui pregando perfeição, estou pregando um Cristo perfeito que aplica a sua graça nas nossas imperfeições. Mas eu quero também dizer que onde tem a graça, tem o resultado da graça. Senão, não tem graça. Se eu com mais de 20 anos de Evangelho e o Evangelho eu fosse a mesma pessoa hoje, eu até teria entrado na religião evangélica, mas o Evangelho não teria entrado em mim. Então, quando o Evangelho realmente entra, quando habita realmente em nós o Espírito Santo, existe um resultado. Existe um novo nascimento. Existe uma regeneração. Existe um nascer de novo. Isso está dentro do Evangelho. Isso é Cristo vivendo em nós. Salvação é Cristo em nós. Santificação somos nós em Cristo.
Buscai, pois, a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Essa é uma reflexão para nós crescermos juntos nesse caminho, para a gente viver um evangelho, porque Jesus falou que viriam os escândalos, mas ai de por quem vier os escândalos, seria melhor que essa pessoa não tivesse nem nascido. Então, que nós não sejamos instrumentos de escândalo para os fracos na fé, para os neófitos, para os não cristãos, porque nós estamos aqui, somos cristãos, porque um dia alguém semeou essa palavra para nós, e nós temos a responsabilidade de semear essa palavra e vivê-la, para que outros também, se atraídos, né, pela nossa forma de viver, de falar, de ser, possam também ter fome e sede do Evangelho do Deus vivo e se unir nesse corpo, o corpo universal dos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Deus nos dê um dia abençoado. Que a paz de Cristo reine sobre você, sobre sua vida, sobre seus relacionamentos. A ponte já está construída, a ponte é a cruz. Isso, o caminho é Cristo. Através do Evangelho, através do Espírito Santo. Porque o que estava quebrado, o que estava separado, Ele reuniu. E Ele quer reunir num só corpo, a sua igreja. Por isso eu te convido hoje a conhecer esse Cristo vivo e que precisa viver em nós, quer viver em nós, para que Ele formar o seu corpo. Por isso eu te convido e Ele te convida através de mim, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Estou simplesmente pregando um evangelho simples, mas que é poderoso. Se você se alimentar dele, ele diz, todo aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Fique na paz.